Olá, pessoal. Vamos falar aqui sobre criptomoeda? Vamos falar aqui sobre o Bitcoin de uma forma educativa, aqui sobre investimento? Pessoal, o primeiro bloco do Bitcoin foi em 2008 e ele tinha uma frase ali bem polêmica, escrito Gênesis, e uma frase ali criticando a austeridade, a política ali dos governantes naquela época de salvar alguns bancos, os principais bancos mundiais. E ali iniciou o Bitcoin e 2008 eu estava com 20 anos, ali eu estava na Matrix, eu não sabia o que era investimento, eu não sabia o que era criptomoeda, eu não sabia o que era internet. A era da internet no ano 2000 era muito escasso, a gente tinha que ir para a lan house, a gente ali, era difícil o acesso à conexão em casa, o Wi-Fi ali era mais para as pessoas que tinham mais dinheiro para colocar um Wi-Fi ali na sua residência, só que naquele período do ano de 2008, ali, e no ano de 2000 e 2008, era muito escasso. Poucas pessoas ali tinham informações. A primeira frase ali, essas pessoas que criaram ali aquele grupo, não é? Tem alguma teoria de algumas pessoas. Então, assim, pessoal, o que acontece? E aqui, de uma forma sincera, que eu falo para vocês, vocês têm que estudarem a questão das moedas fiduciárias, as dívidas de cada países, e quem deve quem, e o que ocorre se os Estados Unidos, se o Brasil, todo mundo pagar a sua dívida, o Japão, que isso ocorre? É a primeira coisa que eu quero que você vai estudar, tá? Então, assim, eu acredito que naquele momento, pessoas pobres ali, pessoas mesmo que com as informações que era escassa ali, que teve a visão de Thundercat, que nem eu falo, se deu bem. Por quê? Antes, ali o Bitcoin, você minerava ali, você ganhava cupom, tem até aquele cara polêmico que ganhou, trocou os Bitcoin ali por pizza, ali, e passou anos depois ele se arrependeu com o boom do Bitcoin. Então, assim, as pessoas ali que olharam de uma forma que aí tem alguma coisa, eu não consigo saber, eu não consigo prever, só que eu tô seguindo o dinheiro. Eu acredito que aí tem alguma coisa. Cara, essas pessoas que teve esse instinto, provavelmente se deu bem. Ali, às vezes de uma forma inconsciente, às vezes de uma forma ali sem pensar o que aconteceu, porque foi passando os anos aderindo ali, tendo a adoção sobre o Bitcoin, foram negociando, foram entendendo essa tecnologia ali do Bitcoin, que a escassez que é 21 milhões de criptomoeda ali, a cada 4 anos ela vai se diminuindo ali, ela vai tendo um halver e uma certa valorização, e essas pessoas ali foram aderindo no mundo afora, foram negociando ali entre países, entre pessoas ali, foi entendendo. E eu lembro, cara, eu lembro naquele período ali, depois no ano de 2012, que houve muito golpes, principalmente aqui no Brasil, por quê? Porque eu acredito que as pessoas têm extrema dificuldade de entender de finanças e têm extrema dificuldade de entender, às vezes, o que é uma taxa Selic, e muitas pessoas eu vi caiu no golpe ali de retorno. Ah, eu tenho um Bitcoin aqui, eu vou garantir um retorno de 30% ao mês e você dá tal valor aqui e você vai ter uma rentabilidade. Eu vi muita gente perdendo dinheiro, né? Muita gente perdendo dinheiro. Por quê? Porque as pessoas aqui no Brasil não têm educação financeira e às vezes as pessoas também não sabia, não estavam entendendo, não conseguia compreender ali essa tecnologia. É a questão do Bitcoin, o Ethereum, a segunda moeda e as demais moedas que tem hoje aí no mercado no mercado de criptomoeda. Então, assim, as pessoas não conseguiam entender ali, não conseguia entender de uma certa forma ali com clareza, e muitas pessoas ali caíram no golpe, muitas pessoas ali perderam dinheiro, só que hoje é praticamente impossível você controlar. É a mesma coisa no ano de 2000 a pessoa querer controlar ali para as pessoas não aderir à questão da internet. A questão do Orkut. Quem se lembra do Orkut? O Orkut era ali, você trocava amizade, você trocava mensagem pelo aquele grupo escolar, aquele grupo de pessoas ali. Não tinha foto. Aí as pessoas ali mais inteligentes, o Mark Zuckerberg teve a inteligência ali de colocar fotos, não é? De colocar fotos, áudios ali e foi melhorando ali e o Orkut foi ficando para trás. Então é a mesma coisa você querer colocar uma parede. Meu, não vai avançar essa tecnologia. Não vai avançar a corrupção do Brasil. É brincadeira. Imagina você colocar uma parede aqui, meu, eu não vou aderir, não vai avançar a corrupção do Brasil. É quase impossível, é? Então,
essa criptomoeda também é praticamente impossível. Gente, é praticamente impossível e a tendência é muita gente aderir ali. É um mercado gigantesco, é um mercado de mais ou menos 3 trilhões. Os governantes estão acumulando, os institucionais, as principais os principais investidores, né? A BlackRock e como outras ali, aqueles fundos bilionário ali, trilionário ali, também estão aderindo. Então, é uma coisa que provavelmente vai permanecer aí no longo da nossa vida por muitos anos. Só que o quê? O que eu falo para vocês aqui, como eu tô falando, para falar de uma certa forma, para não idolatrar e não acreditar em determinadas pessoas que sempre vêm aqui falando para vocês, que eu acompanho. Como que eu falei, cara, eu falei aqui nos vídeos, meu, eu tinha acumulado no ano de 2023, deixei do ano de 2023, 2025, cara, eu ganhei um dinheiro legal. Aí quando tava lá no topo, todo mundo falando, eu realizei o lucro, todo mundo falando, ali os principais canais, meu, compra, 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 lá no topo. Vai chegar a 200 mil dólares. Muita gente comprou, cara. Eu conheço até um médico lá que ele ficava olhando análise gráfica, ele falando que ficava ali, que vai subir isso, Solano, isso. Se hoje você falar sobre Bitcoin para ele, ele vai ficar nervoso, porque ele deve ter comprado, meu, um bom dinheiro ali no. Um bom dinheiro no Bitcoin, Ethereum, Solano. Principalmente na Solana. Ele tava comprando muita criptomoeda Solana ali, cara. Eu acho que ele tinha colocado mais de 200 mil, mano. Você imagine, esses 200 mil dele ali, com certeza, cara, virou 20 mil. Então, gente, o que acontece? Eu até fiz um vídeo, mas eu acho que deu 50 visualizações ali. Acho que nem isso, acho que deu 30 visualizações. Um vídeo, eu falando que tinha vendido ali, realizado o lucro, e coloquei é, no aporte mais seguro, que é taxa Selic, a 15%, lá, que ainda eu peguei 15%. Para que eu vou me arriscar? 15%, realizei ali o lucro e coloquei uma porcentagem mínima para você ir plantando novamente. Por quê? É que nem agora. O que eu tô fazendo? Isso aqui não é recomendação, eu tô falando o que eu tô fazendo. Gente, como que eu dei esse exemplo do médico aí, que comprou lá no topo o ano passado, provavelmente lá no meio do ano, lá do ano passado, que tava lá no topo. Eu tô comprando, meu, Bitcoin, aos pouquinho, Ethereum, principalmente o Ethereum. Porque se o Bitcoin ele subir, e fora isso, por quê? O que as pessoas não entendem? Que eu vejo muito youtuber falando e eles têm razão. Ali ele tem razão. Meu, você não vai ficar rico. Você não vai conseguir ficar rico com o Bitcoin. Por quê? Então, o que eu falo? Se o Bitcoin hoje ele tá por volta ali mais ou menos de 80 mil dólares. Se ele chegar a 1 milhão de dólares, cara, ele vai subir 10 vezes mais. Então, assim, se você colocou 5 mil reais, você vai ter 50 mil. Não vai fazer diferença nenhuma esse valor. Se você tem 100 mil, que sempre eu falo aqui nos vídeos, a marca dos 100 mil reais, que é a marca mais importante que você tem que alcançar, eu nem gosto de fazer vídeo de 10 mil. Eu falo logo para você começar do mais difícil, cara. Mirar 100 mil, cara. Mirar 100 mil logo mais difícil. Você entendeu? Ali, provavelmente, os 100 mil, se você alcançar e você geralmente fazer, que eu acho uma loucura, que eu não faria. Ali, vamos imaginar que o cara tem 100 mil, ele compra tudo em Bitcoin e ele larga, ele deixa lá até chegar, o Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares. Então, provavelmente, esse cara vai chegar a 1 milhão de reais. Se o Bitcoin vai subir 10 vezes. Né? Tem algumas pessoas aí loucas que geralmente faz isso. Eu não teria coragem. Entendeu? Eu sigo realmente ali colocando 5, 10%. Sigo pelo menos ali. Eu sigo, cara, respeitando a porcentagem de 20% ali do meu valor total e aportando ao longo do tempo, ali plantando, para colher o preço médio e ali, para quando tiver uma valorização ali, talvez eu realizar o lucro, você entendeu? E eu aportar mais num ativo onde tem mais segurança, que é tesouro do governo, cara. Você entendeu? Então, o que acontece? As pessoas às vezes querem fazer uma forma ali surreal, cara. Que nem eu falo. Cara, o menino falou, eu vou ter que comprar um pendrive, eu tenho que comprar uma wallet para eu guardar meus Bitcoin. Meu, eu falei, cara, eu invisto pelo Banco Itaú. Tem um pendrive, um sistema melhor do que o Banco Itaú? Não tem. E principalmente, às vezes que tem pouco dinheiro ali, não tem nem 500 mil, não tem nem 500 mil ali, para que você vai pegar e colocar num pendrive
e você perder esse pendrive, você esquecer as palavras ali e você perder todo o seu dinheiro ali, talvez seja 10 mil, 5 mil, e você perder. Então, assim, eu acho besteira, minha opinião. Minha opinião. Eu prefiro investir ali pelo Banco Itaú, ali, você entendeu? Hoje tem vários bancos, o Banco Itaú, Nubank, Bradesco, hoje todos os bancos ali, principalmente todos os bancos mundiais, compra e deixa ali na sua custódia. Porque eu vejo mais facilidade fazendo assim, mas as pessoas querem, de uma certa forma ali, meu, sem entendimento, fazer o mais difícil. E por que eu realmente agora eu tô comprando Ethereum, eu tô aportando mais Ethereum do que Bitcoin. Porque, meu, o Ethereum, ele tá por volta aí mais ou menos de 11 mil reais ali, tá dando quase, meu, menos de 3 mil dólares, 3 mil dólares menos ali, mais ou menos quase chegando a 3 mil dólares. Então, assim, e o ano passado tava quase 22 mil reais um Ethereum. E muita gente lá comprou no topo, cara. Muita gente tá preso no topo. Que nem o Augusto Bark, né? Ele é um dos primeiros que fala sobre Bitcoin ali. Eu até gosto do jeito que ele fala às vezes com muita clareza, ele fala de uma forma engraçada, e às vezes ali eu sinto muita verdade nele. Eu sinto muita verdade nele, cara. Nossa, eu acompanho ele faz tempo, cara. E às vezes ele fala, meu, quantas vezes no ano passado eu vi ele falando que para deixar que não era o momento, que esperar, entendeu? Ele falando que não ia comprar ali, porque tava muito caro isso daí. Muita gente, cara. Eu fiquei até o médico aí, cara. Esse médico eu conheço, mano. Ele até montou uma empresa de copo, camiseta com a marca dele e, meu, nunca mais falou de Bitcoin, cara. Provavelmente, meu, ele deve ter colocado 200 mil reais na Solano, cara. Vixe, deve ter virado pó, cara. Que tá quase hoje 400 reais, mano. Meu, ele deve ter perdido muito dinheiro, cara. Não, meu, é que nem eu falo, gente. É que nem eu falo aqui, sempre eu falo aqui de uma certa forma educativa. Tem algo mais seguro do que o Tesouro Selic, o Tesouro Selic, assim, a renda fixa aqui pelo governo? Para mim, aqui em uma forma educativa, cara, não tem. Melhor coisa, meu, vou colocar 90% do meu dinheiro, 80% do meu dinheiro ali é, em renda fixa e os outros 20 eu vou dolarizar, os outros 20 eu vou comprar criptomoeda, os outros 20 eu vou fazer talvez um investimento ali em ações e mais a questão de você poder trabalhar, você alcançar a sua renda, você aumentar os seus aportes porque dessa forma que você vai conseguir um patrimônio com constância. Não o cara fazendo loucura. Ah, vou jogar todo o meu dinheiro ali, 100% ali, eu vou acreditar com os olhos fechados que vai dar certo. Aí o pessoal acaba se ferrando. Você entendeu? Então, gente, eu acredito que essa tecnologia do Bitcoin, das criptomoedas, veio para ficar. Não vamos, não vamos conseguir barrar, não vamos conseguir impedir ali, você entendeu? E cada vez mais que a gente ter a dificuldade e for barrado, vai ficar escasso e vai se valorizar mais, porque aquilo que você não tem acesso, aquilo que é escasso, sempre é mais valioso. Deus abençoe.